Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Bom dia, de volta aqui, né? Tivemos uma queda de sinal e não foi da internet, foi na questão técnica, que a internet está ótima, né, nesse momento, mas eu dizia aqui nessa segunda-feira, 23 de setembro, mudança de estação, ontem virada do inverno para a primavera, e já começamos hoje, na segunda-feira, no Dia do Sorvete, Dia Internacional da Língua de Sinais, Dia dos Filhos em Portugal, e apresentava meu querido Ailton Cláudio Ribeiro, advogado, consultor tributário, auditor fiscal da Receita Federal, já aposentado. Deve ter curtido muita coisa nesse final de semana, muitas informações. Uma delas, deixa eu mandar um abraço para o Gilmar. O Gilmar é de Santos, mas trabalha em Jundiaí. Alô, Gilmar, você me passou uma pauta bem bacana de economia, eu fui atrás e peguei a seguinte aqui, já vou colocar no ar aqui para o nosso querido Ailton Cláudio Ribeiro. Economistas criticam, mas estão criticando muito o governo atual. Tanto o presidente Lula como o presidente Lula, que ontem teve... Eu acho que isso aí foi sabotagem. Tô brincando. Vale lembrar que é o seguinte, todos os líderes mundiais, quando vão se manifestar, fazer lá qualquer tipo de explanação na ONU, eles têm 5 minutos para aquela explanação. Parece aquela coisa de debate, né? Pô, mas peraí, senhor, você não propôs nada para a cidade e fica falando, de repente... Eles cortaram, né? Os 5 minutos regulamentares. O detalhe também é que o presidente Lula, de vez em quando, eu acho que ele esquece que ele é presidente do Brasil. Porque ele cobrou, de certo modo, com razão, né, que o mundo tem que cuidar do meio ambiente, que o mundo tem que ser mais resiliente com relação a isso, mas ele esqueceu que ele tem um país para cuidar, que não está cuidando, a Amazônia sendo devastada, nós pegamos aí o Mato Grosso, né, quando a gente fala de tanta coisa que a gente tem aqui para cuidar, então fica um pouco assim, eu cobro você, mas eu não faço a minha parte, né, Ailton? Exatamente, eu acho que esse discurso ambíguo, bom dia a todos nós, bom dia aos nossos internautas, bom dia Edu, bom dia Virgínia, muito obrigado mais uma vez aí pela participação aqui no programa, pela audiência, pela atenção de vocês, o carinho. E olha, realmente é isso, esse discurso ambíguo... Manda um abraço para o Paulo Garcia Cardoso. Paulo Garcia Cardoso, um abraço para ele. O meu amigo que trabalha lá no Judiciário Federal. Olha, já estará convidado aí por você para vir tomar um café conosco aqui. Quem sabe participar um dia, se quiser também. Com certeza, ele vai vir com muita satisfação. Um abraço a ele, uma ótima semana, né? Ele acompanha, sempre comenta aqui as notícias que nós debatemos, discutimos. E hoje temos muitas, com certeza, com certeza. Mas voltando ao caso do presidente Lula, eu acho que essa ambiguidade do discurso do presidente Lula que acaba desgastando os foros internacionais. Exato. Porque realmente ele cobra uma reforma da ONU, ele cobra a pauta do meio ambiente, mas de termos práticos aqui no Brasil a gente não faz nada. Não. Então isso aí acaba, você sabe cobrar. Mas o que você faz lá no país para dar um exemplo? Então... E o alinhamento dos poderes no Brasil. Ontem até me assustou um assessor do presidente Vladimir Putin, disse que Brasil e Rússia estão alinhados no mesmo pensamento, nas mesmas formas de entender o futuro do universo. Eu fico preocupado. Eu não fico tão preocupado, porque eu sei que o Brasil ele, digamos assim, em relação à Rússia, ele fica em cima do muro. Porque o que acontece? A gente sabe que a ação da Ucrânia também, uma guerra que foi iniciativa da Rússia, é criticável. A gente não tem como fugir disso. A questão do direito internacional, a soberania dos povos, né? A autodeterminação dos povos. Agora, o Brasil também não pode entrar em conflito aberto, conflito que eu digo político aberto com a Rússia, porque o Brasil também importa insumos da Rússia. Sim. Porque tem essa dependência... Principalmente o agronegócio. Agronegócio, quer dizer, um problema externo acaba se transformando num problema interno. A carência de insumos para o agronegócio brasileiro. Exato. Agora, também o governo brasileiro dá margem para que haja pronunciamentos como esse, né? É complicado. Da mesma forma como o Brasil agora, junto com a China, propor uma solução para a guerra da Ucrânia, como está sendo feito agora, está sendo ventilado, né? O Brasil e a Ucrânia, a China, perdão, estão formulando uma proposta que já conta, segundo divulgado, com
a aprovação de alguns países, né? Mas nenhum deles é daquele grupo do qual os Estados Unidos lideram. Exato. A OTAN, os países da OTAN e tudo. Quer dizer, a gente sabe que é uma proposta que dificilmente vai prosperar. Exato. Sem contar com a... Ela começa com vida curta. Começa com vida curta. Vai criar muito barulho, ser tanto, mas não vai ter nenhum resultado prático. Essa tentativa do Brasil de ser um ator importante no cenário internacional cobra do país medidas que o Brasil não tem tomado. O Brasil não tem musculatura, digamos, financeira para ser um ator importante. Exato. Porque a nossa economia não é tão pujante, por exemplo, como a economia da Índia ou da China. Sim. O Brasil não é estrategicamente importante no primeiro momento, como a Índia e a China, que são duas grandes populações e duas grandes economias. Sim. A economia brasileira, embora seja uma economia relativamente grande, o Brasil não tem tanta participação no comércio internacional. Exato. Que também que já segura. Quer dizer, em todas essas frentes, frente econômica, frente populacional, demográfica, vamos falar assim, e frente militar, que é outra coisa também, nossas Forças Armadas, mal e mal, elas servem para a garantia do nosso território, soberania nacional. E quando muito. O Brasil, então, não tem muito pouco a dizer em termos internacionais. O Brasil tem mais uma consideração por parte da ONU do que realmente uma referência para que possa ser um grande exemplo ou sei lá, diríamos que trazer soluções para problemas como esse que há, por exemplo, entre Ucrânia e Rússia, ou mesmo o medo que já o mundo tem em relação aos conflitos que estão havendo entre Israel, faixa de Gaza e agora o Líbano que está trazendo uma preocupação junto ao grupo Hezbollah, que não vai ficar parado. O Hezbollah não disse quando, não disse onde, não disse como, mas disse que vai se vingar. Sim. E quando nós falamos que o Líbano, para quem conhece, eu nunca estive lá, mas se você estudar, é um país que já é muito fraco em relação à qualidade de vida. O Líbano tem uma escassez de uma qualidade de vida muito grande. E com esses ataques, e vale lembrar que preocupa muito, né, quando você pega mecanismos de ordem internacional que apontam o dedo, mas não querem intermediar uma solução. Porque você vai ter um conflito, segundo alguns especialistas que eu até li no final de semana, para 20, 30 anos ou mais, porque é algo que não cessa, né, o Ailton? Se nós formos lembrar, eu acho que o nosso internauta talvez tenha visto ou assistido, né, um filme chamado Setembro, né, Negro, Exato. que conta a sequência de fatos após o atentado que houve nas Olimpíadas de 72. Exato. Em Munique. Invadiram a Vila Olímpica lá. Mataram alguns atletas de Isso, Israel. exato. Depois da sequência, Israel também se vingou, né? Começou o serviço secreto de Israel. Nessa sua fala, Ailton, é bom que você tenha comentado, alguns ouvintes sempre perguntam, mas peraí, Israel é vítima ou Israel, na verdade, se faz de vítima e não propõe nada de bom? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para citar isso, mas isso é um conflito já histórico. Exato. E o que eu quero contar é o seguinte: 50 anos, são 52 anos daquele episódio. Exato. E houve, nessa sequência, vários atos de Israel, digamos assim, assassinatos seletivos. Vou chamar isso, vou classificar de assassinatos seletivos. Que mataram algumas lideranças da palestinas ou árabes, vamos falar assim. E até, talvez até do Irã também, alguma coisa que foi feita contra o Irã, porque o Irã também é o inimigo do Estado de Israel. E a coisa não andou. Esses grupos conseguiram se reestruturar, conseguiram se manter ainda. O que eu quero dizer é o seguinte: essa política de assassinatos seletivos não vai conduzir a uma paz, vai conduzir a o quê? Sempre um ressentimento e vingança para as próximas gerações. E é um ódio que não termina nunca, né? Infelizmente não termina. Se for apanhar, talvez muita gente em Israel tenha algum parente que foi vítima da violência da outra parte. E se for pegar, desculpa te cortar. Não, pois não. Dos palestinos, dos árabes, iranianos, alguém vai ter um parente que também foi vítima de uma coisa. Lembrando, né? A espiral de ressentimento. Lembrando que o Líbano, o país que mais acolhe libaneses é o Brasil. O Brasil tem a maior colônia libanesa da história de qualquer país do mundo aqui no Brasil. Síria e Líbano, né? Exato, eles têm uma identificação com o Brasil e ontem já se comentava no Líbano muita gente querendo vir ao Brasil
É lamentável que ontem eu vi alguns médicos lá no Líbano dizendo que depois desses atentados, primeiro com os pagers, depois com os walkie-talkies, você tem que escolher pessoas que foram com os olhos perfurados, pessoas que perderam as pernas, uma coisa horrorosa, né? Então, o mundo está num momento doentio, né? Um momento que se resolve na bala, se resolve na explosão, no atentado, e nos gera muita preocupação. Nós vamos para o intervalo, depois a gente pode até comentar mais sobre isso, mas um dos nossos temas principais hoje também é o nosso Brasil aqui, em relação a que muitos economistas estão criticando o governo presidente Lula, também o Fernando Haddad, por liberação de despesas, né? Estão se liberando despesas, o governo não está contendo essas despesas, não está observando a questão problemática, né, que pode gerar isso, e esses economistas estão citando a seguinte, eu estou colocando a seguinte palavra, né? É a matemática fiscal. Matemática fiscal. O governo está fazendo uma mágica com os números para poder ter uma suficiência em relação ao que vai passar para os órgãos competentes, para todos os ministros e principalmente para o mercado econômico. Mas nós vamos a um rápido intervalo. O Ailton, nós vamos comentar muito sobre isso aqui, né? A respeito disso. E as preocupações que nós estamos vendo aqui na semana que começa, uma semana agora com uma nova estação, e as pessoas têm que se atentar também. Daqui a pouco estaremos a 3 meses do final do ano, e o comércio está ávido aí, dizendo que vem a Black Friday e depois vem o Natal. O comércio está bastante otimista. Eu não sei se esse otimismo vai prosperar da seguinte maneira, mas vamos comentar tudo sobre isso também. Mas vamos a intervalo com o apoio comercial de Hemolides Logística, soluções em comércio exterior. Você quer importar e exportar? Acesse hemolideslogistica.com.br ou ligue 13 469-8686. Você vai vender o seu carro, vai comprar o seu carro. O Ailton, por exemplo, se for vender o carro dele, não estou dizendo que ele vai vender, mas é só um exemplo. Ele precisa passar por uma perícia, tem que passar lá por uma perícia com uma empresa conceitada como a Ford, para quê? Não tem nada tudo certinho, para que o comprador possa fazer a transferência, ou mesmo se ele passar por uma loja, não é isso, Elton? Com certeza. E isso aí é algo necessário a ser feito. Então você tem que procurar uma empresa séria, e a Ford, eu lembro que há 5 anos atrás, Virgínia, começou com uma loja. Sabe quantas unidades a Ford tem agora? 12 unidades. Mas é necessário. Crescendo demais em várias regiões. Fazem um trabalho bom que merece ser sempre elogiado. Sempre cheias as unidades. Divulgado isso daí, porque é uma segurança. Exato. O Thiago Rodrigues e a sua equipe, todos treinados, né? Sempre passando por cursos do Detran São Paulo. Está na Joaquim Távora 141 em Santos, e são 12 pontos, né? Você tem Guarujá Ademar de Barros 2765, você tem São Vicente Antônio 1230, você tem, por exemplo, na Praia Grande 3 endereços, vamos dar um aqui hoje. Kennedy 547, vamos dar outro. Kennedy 4438, tem em Santa Branca, Vale do Paraíba, lá na Capitão Constâncio Santana 368, e tem em São Paulo, lá na Avenida Itaquera. Corinthians em festa, hein? Venceu lá o seu hexa, né, do Campeonato Brasileiro Feminino, as brabas, né? Venceram de novo, né? Venceram o São Paulo 2-0. Agora, na questão do jogo mesmo principal, do masculino, né? Do masculino, o Memphis Depay. O Depay não... eu acho que ele ficou na Holanda. Não, mas eu acho que meu medo é que ele deixe os corintianos órfãos de pai e mãe. E de futebol também, né? Trocadilho. O seu trocadilho aí, eu vou dizer... E com todo respeito aos muita gente começou a olhar e falou... Não, eu acho também. Eu também vou... Nesse aspecto, a gente tem que dar um desconto. Porque o jogador também mal. Chegou agora, Chegou agora. E o estilo de jogo. Adaptação, futebol brasileiro. Do futebol brasileiro, dos times que ele jogava, que tem um toque de bola mais fluido. E o nosso futebol é mais das estocadas, né? Exato. O futebol brasileiro atual. Então ele realmente... Muita força física. Muita interrupção de jogo. Ele vai ter um período aí para se adaptar. A minha crítica é trazer um jogador desse nível... Com 33 anos, né? Não, 33 anos, tudo, mas ele tem jogado bem. Eu ouvi do campeonato europeu, das seleções, ele teve um desempenho muito bom com a Holanda. A Holanda tem um time bom. Não, mas um futebol sempre que é revelador, né? É revelador. Ele teve um desempenho bom. Eu acho que o problema todo é encaixá-lo no time. Exato. Certo? E, desculpe, agora há pouco, quando eu comentava do quadro anterior, eu me equivoquei. Não é Setembro Negro, é Munique. Perfeito. Munique, perfeito. Bem lembrado também, né? Mas, também lembrando da Engie Plus Construção Incorporadora, que, olha, 2 unidades para encerrar a venda do Mykonos. Corra! Ricardo Pinto 63 na Aparecida. Tem o Malta. Olha,
o Malta está sendo anunciado pelo Roberto Barroso, veio aqui, terá fazenda solar e terá algumas novidades, hein? Ah, mas não vai mudar nada, pelo contrário, vai melhorar para você. Você não vai ter, eu vou ter que pagar mais, não. Entrou na pauta aí, ó. No projeto inicial não contemplava, mas terá fazenda solar, terá fechaduras eletrônicas e muita coisa boa. Esse já nasce com esse conceito, o Bali, né? Na Prost de Souza, com fazenda solar, com fechaduras eletrônicas, com 2 e 3 vagas de garagem, toda a área de lazer, mas Mykonos, Malta, Bali, todos eles têm esse requinte de capacidade de atendimento dos seus moradores, com muita qualidade. E a Engelife, que é a caçuína do grupo, tem o Piazza Torino, está aí num processo de construção muito rápido, já vendeu muitas unidades, a partir de agora só unidades com um valor de 390 mil, mas é um valor muito atrativo para o mercado imobiliário da Baixada Santista, porque se a gente imaginar, né, Elton, 390 mil para comprar um imóvel na Baixada Santista, não principalmente em Santos, é muito difícil. Não, é muito difícil. E é um preço bem... É lógico, a população brasileira tem uma camada que não atinge mais. Não. Se formos ver, aqui na região, um preço bem... Só que a Engelife, e a Engelife, não tem nada disso. E a qualidade do produto. Exato. Vai lançar, já está lançando em breve na Conselheiro Rodrigues Alves com a Campos Melo, um conceito parecido com esse, só que com Minha Casa e Minha Vida. Que vai facilitar a linha de crédito com a Caixa Econômica. Então as pessoas têm que estar atentas. Ficarem atentas. Nós já trouxemos aqui o Diogo e também o Alexandre Suaide para falar, já fala desse novo projeto, mas em breve vai ser lançado, a partir do instante você vai poder adquirir a sua unidade, então muita gente vai fazer aquisição desse imóvel. Todos esses imóveis, todos esses lançamentos aí da G Plus, aí, todos eles são muito bem localizados. Sim. Isso é um dado. E a Engelife, que é a caçulinha do grupo, ela veio com o conceito de atender aquele público que não tem uma faixa financeira tão alta, né? Então, eles lançaram aqui no programa, por exemplo, esse Piazza Torino a 278 mil. Então, preço... Agora já está a unidade para você, 390 mil, quer dizer, olha a valorização também. A valorização também. E numa cidade que hoje o trânsito está ruim. Então, quando você tem imóveis assim como esse, bem localizados, que a pessoa pode, por exemplo, ir para a praia fácil, ou quem vai para o serviço pode até aproveitar a expansão do VLT e tudo. Sim. Então, ele acaba sendo, por outro lado, uma economia. Exato. Que só da pessoa poder deixar o carro na garagem, não tem essa dependência do automóvel. Só faça um chamamento para o trânsito da cidade. As pessoas têm que ter mais consciência, responsabilidade ao dirigir. O carro é um veículo e também se transforma quando uma arma. Então, vamos obedecer semáforo, vamos obedecer sinalização de solo, vamos obedecer e respeitar faixa viva, transitar na mão correta. Olha, você está distante, está no amarelo, não vai dar para passar, já diminui para parar no vermelho. As pessoas estão vindo no vermelho e cruzando o vermelho. Vai acontecer acidente. Ontem eu li um relatório do governo da França, eles fizeram um teste durante as Olimpíadas e Paralimpíadas, com a redução de veículos no centro de Paris, muito significativa. Descobriu-se que o ar estava muito melhor, muitos turistas comentaram, e já é algo na Europa muito normal. Os principais países, o Ailton sabe disso, vão começar, já estão proibindo veículos de entrar em centros históricos, você vai ter que utilizar bicicleta, transporte público, por exemplo, o trem elétrico e não a combustível, para você ter uma qualidade de vida. Ontem o mapa do Brasil mostrou mais de 70% com aquela mancha vermelha, poluição. O Brasil está sendo colocado aí numa situação de clima muito ruim. Mas eu vou em intervalo, só mandando um abraço aqui para a Dona Inês, para a Márcia Maria também, o Antônio Sanches do Guarujá, que está preocupado. Ontem o Antônio Sanches, ele cita aqui, infelizmente o Guarujá realmente não tem jeito. Tivemos um atentado contra a candidata Thaís Margarido, o seu carro foi alvejado por tiros. Ela saía de um evento, né, por volta de 6h30, com, acho que é filho ou filha, e o seu assessor com o filho também, né? E ali no bairro Santa Cruz Navegantes, o carro foi alvejado por vários tiros. A sorte que o veículo é blindado. Não for um carro blindado. Alguém poderia ser ferido. Ou com gravidade. Ou perdendo até a vida, né? Polícia do Guarujá, Polícia Civil, Polícia Militar reforçaram o patrulhamento lá, estão investigando, mas tivemos recentemente, alguns meses atrás, a morte de um candidato à vereança lá do Guarujá, foi morto.
Já tivemos outras situações do Guarujá, então é muito preocupante essa situação de segurança pública em relação a eleições, né? Vamos ao intervalo rapidinho em nome de Oficina Rolando Hammer Marteling de Ouro, Mecânica Eliomar, M. Rocha Contabilidade, também Escola Santista de Astrologia e Tintas de Tintas. Virgínia, rapidinho, vamos ao intervalo. E lembrando também, né? A dona Maria disse aqui, a dona Tânia Maria, ela disse assim, meu nome é Tânia Maria, então tá bom, né? Ela é do Macuco, ela perguntou se eu vi a Mariah Carey no Rock in Rio ontem. Eu confesso que eu não vi os shows, mas eu vi algumas imagens e disse que ela veio vestida de forma respeitosa ao Brasil. E eu fui olhar aqui, o seu vestido todo em verde, um tom claro, e na frente um coração com o círculo, né, azul e branco e amarelo do Brasil. Com certeza, estilizada no Brasil. Bandeira e fez um show, eu vi aqui os críticos, né, disse que foi impecável. Banda boa, voz boa, respeito com o público, falou em português. Já havia sido no sábado, no Allianz Parque. Lotado, ela disse que foi o maior show da vida dela. Descobriu-se que tinham 50 mil pessoas acompanhando o show e mais 6 mil em camarote, quase 60 mil pessoas, né? E ela adorou o Brasil, de fazer show em São Paulo, e ontem foi no Rio de Janeiro. Então, parabéns a Mariah Carey pela postura profissional, né, Ailton? Exatamente, respeito com o público, respeito com o país, né? Eu acho que esses artistas, quando vêm ao Brasil, eu acho que às vezes eles ou acham que o Brasil é uma selva só, ou é um país assim, largado. Boa noite, Buenos Aires. Boa noite, Buenos Aires. Não sabe nem onde fica o Brasil, né? O Brasil é um país que vive à margem do mundo, né? Aí toma aquela vaia e aí eu não sabe por quê. Não, mas ela é uma atriz que sempre marcou a carreira dela pelo profissionalismo e tudo. E ela, assim, ela é muito profissional mesmo e entende que é uma necessidade. Virgínia, vamos ao rápido intervalo. Diga lá. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado, aqui do Marcos Muniz aí, sempre à frente. Marcos Muniz, que a semana que passou, não sei se o Ailton está prestando atenção aí, fui presenteado pelo Marcos Muniz com mais um exemplar, agora novo, sim. Daí Muniz Logística. Você que, por exemplo, precisa importar e exportar em qualquer parte do Brasil, empresário, deixa eu mandar um abraço. Em breve ele vai participar conosco aqui com o Marcos Muniz, se possível, né? André Mitchell, da Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Então, esses caminhões da Muniz importante centro aí cortam as artérias principais do Brasil com os seus caminhões sempre revisados. Eu vou rápido intervalo. Deixa eu mandar um abraço para o Ronaldo, aqui o Ronaldo de Cubatão, disse assim, palmeirense, tá? Disse assim, Palmeiras está que nem sombra do Botafogo. Botafogo ganha lá. Falar nisso, que chatada do Felipe Melo, hein? Você viu o Felipe Melo? No jogo do Fluminense? Fluminense e Botafogo. Os instantes finais, ele se fez uma lambança, perdeu a bola para o jogador do Botafogo, estava 0-0, o Botafogo ganhou 1-0. O torcedor do Fluminense não quer mais o Felipe Melo lá. O Vasco também, porque eu soube também, se atrapalhou e tem um detalhe aí, vamos dar mérito e crédito a quem merece. O Flaco Lopes, que Flaco em espanhol é magro. Ele sempre foi magrinho, né? Mas ele diz que na Argentina nunca cuidaram dele. E no Palmeiras ele faz fortalecimento muscular. Ele não está ganhando massa, ele está ganhando força física. Não tem um jogo que ele não faça um gol. Pode reparar, virou um goleador, é o artilheiro do time. Porque o que acontece? Eu acho que o Palmeiras... O jogador Vasco ontem bobeou, ele entrou no meio lá e fez o gol. Eu acho que a saída do Hendrick, na verdade, o atacante mais proeminente do Palmeiras passou a ser ele. Exato. O mais adiantado. Ele faz gol praticamente todos os jogos. O Estevão tem toda aquela categoria que todo mundo um detalhe, ontem o Casagrande citou que foi centroavante o Casão, ele pelo tamanho dele, pela altura dele, mas ele faz gols por cima, por baixo, não tem medo de enfrentar jogador, é leal. É um argentino diferenciado, né? Nesse sentido, porque normalmente a Argentina é catimbeiro. Ele já não é um jovem, né? Tem apenas 21 ou 22 anos. O argentino é catimbeiro no futebol sul-americano. E quando nós vemos um futebol europeu... Aí... segue a linha, entra na fila. E daqui a pouco o Ailton depois vai falar se ele acredita numa vitória do Santos. Hoje, 9 da noite, Virgínia, Santos e Novo Horizontino. Lembrando que o Novo Horizontino é o líder da Série B, né? E o Santos precisa vencer. Mesmo vencendo, o Santos não assume a liderança ainda, porque acho que o Novo Horizontino tem 4 pontos à frente, não é isso? Eu acho que 4 ou 3, né? Eu acho que são 4 pontos. Mas melhoraria a situação. Mas o Santos ainda não venceu o Novo Horizontino. O problema do Santos é que perdeu 7 pontos nos últimos jogos. Né? E aí não dá muito certo não, né? Agora, um mistério aqui de uma pergunta também, né? Por que os bilionários brasileiros estão guardando 58 bilhões na caderneta de poupança? Será que o Ailton saberia responder? Depois do intervalo a gente vai perguntar para ele. Voltamos já, não sai daí.
A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Novo veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 322383. 322383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto, 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Volta às 9 horas e 21 minutos. Eu abri aqui, viu, dona Maria? Abri aqui da Maiara, que era para ver, realmente estava bem vestida, né? Com a bandeira do Brasil. O vestido dela era a bandeira do Brasil. Toda de verde, viu? Toda de verde. E aqui assim, ó, um coração, um amarelo dourado e com aquele símbolo Ore e Progresso, né? E ela falou eu vi algumas imagens hoje de manhã, falou em português,
parabenizando o público, agradecendo o carinho por estarem lá, né? Isso faz diferença. É o que a gente costuma dizer, os artistas profissionais, né? Eles são profissionais, aqueles que não vêm para você se aborrecer. Então, isso é bastante importante também. E os parabéns para ela, né? Parabéns. Que os outros imitem, sigam esse exemplo. Como o garoto que vem aí de novo, né? O senhor Paul McCartney. O Paul McCartney breve estará de volta. Florianópolis começa agora esses dias a montagem e estrutura no estádio da Ressacada, lá em Floripa, pro show dele. E domingo agora tem o Eric Clapton, né? O famoso deus da guitarra. Por gentileza, o senhor estaria, por exemplo, tensionando ir ao Eric Clapton? Vou, já comprei os ingressos, tudo. O ingresso e vou. No domingo. Mande meu abraço ao Eric. Com certeza. Por falar nisso, não é só você nesse sábado que vem que estará em São Paulo, né, Virgínia? Tem mais pessoas que estarão em São Paulo, só que não no Allianz Parque, estarão no Ibirapuera. Isso. Opa! A dona Virgínia, se Deus quiser, com a dona Vitória, estarão no Parque Ibirapuera assistindo o show de quem? É do Niall? Isso. Niall. Quem é o Niall? Né? Aí você fala, Niall. Ex-integrante daquela boy band, né? O One Direction, que explodiu para o mundo, né? Explodiu para o mundo. E realmente os seus meninos lá fazem sucesso, principalmente em carreiras individuais. Nossa, né? O Harry Styles, né? Inclusive faz um sucesso. Nossa, isso aí eu acho que acho que o que fez mais sucesso de todos. É muito comentado pelos artistas aí. Então, parabéns aí para os garotos aí. Então você veja, hein, Virgínia? Você estará no Ibirapuera e o Ailton estará ali na Zona Oeste, Pompeia. Só que eu acho que eu vou mais à noite. Acho que o show deles é mais para 8 da noite? Então vai ser mais ou menos horários concorrentes. Olha, espero que o tempo esteja bom. Com certeza. Não, a previsão eu também não vi, mas eu acho que não vai ser tempo ruim, não. Eu acho que vou pegar um tempo bom. Agora o Ailton foi mais malandro. O Ailton ele vai num lugar sentado, com cobertura. Não, vou na pista. Você vai na pista? Vou na pista. Olha, show de... Se eu puder fazer um pedido para Jesus Cristo e Santo Antônio, que não chova no sábado. Mas sabe o que eu falo? O Ailton com uma vitória, estarão expostos ao tempo. Eu acho que um show desse não dá para assistir sentado. Bom, o Eric Clapton é uma referência do rock mundial, um dos maiores guitarristas da história do rock and roll, né? O Eric Clapton que passou por um momento difícil na vida, foi a perda de um filho, como aconteceu. O cara despencou do prédio, né? Caiu no edifício. Então, tenho certeza, serão aí mais 50 mil pessoas assistindo o show dele no sábado. Então, encontrando o Eric, manda um abraço para ele. Com certeza. É fácil. Dá um tapa para ele. E aí, rapaz, como é que é? Eric Clapton, agora, sem sarcasmo nenhum. Ailton, como é que você vê essa situação aí no final de semana? Vários economistas criticando o governo pela liberação de gastos. O governo parece que não se atinou. A gente fala em reforma tributária, fala em contenção de despesas, fala em arcabouço, fala em alcançar meta. Me parece que o Fernando Haddad, às vezes ele fala para ele mesmo, porque me parece muito coerente, muito consciente, mas não pode agir sozinho. Aí você vê fundo parlamentar, fundo partidário, todo mundo querendo dinheiro, né? E a economia brasileira, apesar de estar indo até bem, uma hora estoura. A questão toda é o seguinte, que a economia hoje está sendo movimentada pelo consumo. O consumo das famílias, o consumo interno. O Lula não aprende. Ele acha que dinheiro foi feito para gastar, é isso? Eu falo o seguinte, eu acho que a gente sempre no Brasil, a leitura que nós temos que fazer é sempre associar os atos dos governos com o calendário eleitoral. Sim. Então, todo governo, quando entra, a gente tem que já colocar as medidas corretivas no primeiro ano de mandato, nos primeiros meses de mandato. Isso aí não tem como fugir. Porque depois começa, no meio do mandato, já ocorrem as eleições municipais. Sim. E fechadas as urnas nas eleições municipais, praticamente já dá início à próxima corrida eleitoral presidencial. Exato. Então é muito difícil para alguém, para um partido, qualquer que seja, que almeja a cadeira presidencial, tentar a reeleição com uma economia fraca. Você veja, o governo Lula recorre a fundos para turbinar gastos e crédito barato. Ele tem sem que segurar. esbarrar em travas do arcabouço fiscal. Ele tem que segurar a economia, a estratégia, vamos dizer assim, deles, é segurar a economia até, digamos, as vésperas da eleição de 26. Essa que é a tônica da coisa. Então, como é que vai fazer?
com esses gastos, turbinando. E um detalhe, né? O governo anunciou no sábado, com a ida até do presidente Lula a Nova York para participar da ONU, hoje participa, ontem participou também, ontem até cortaram o microfone dele. Mas, por exemplo, o governo vai descongelar 1,7 bilhões de reais do orçamento deste ano. Vai descongelar um dinheiro que estava lá, beneficiado pela reoneração gradual da folha de pagamento. E o governo descongela esse valor desse orçamento, lembrando que tem que alcançar a meta. E a meta já foi por beleléu, não é? Eu acho a meta dificilmente o governo vai cumprir, né? Exato. A meta de 3%, ele vai ficar, quando muito, aliás, com muito esforço, nos 4,5%, que seria o teto da meta E brasileira. esses fundos que o governo está recorrendo, Ailton, para turbinar tanto o gasto como o crédito, esses fundos eu acho que são medidas, assim, digamos assim, band-aids, são esparadrapos. Pois não. Que o governo aplica, São né? Remendos na economia que o governo aplica para tentar aquecer a economia ou manter a economia relativamente aquecida. Mas são todas medidas que não são estruturantes, não são medidas estruturais. Porque assim, né, Ailton? Perdão, na sua casa, você tem um ganho X. Sim. Aí, se você percebe que seu gasto passou desse X que você ganha, extrapolou em mais de 5%, 10%, opa, você tem que parar, rever as contas e falar, ó, isso aqui eu vou cortar, isso aqui eu não compro mais, pelo menos por um período até reajustar, e isso aqui eu não posso fazer. Qual é o fundo que o Ailton vai usar? O cartão de crédito? Não, esse é um fundo perdido para você. Sim. Porque você vai usar um dinheiro que não é seu, com juros muito altos, e aí o governo não. O governo está usando um fundo de reserva que ele tem lá. O cartão de crédito ele pode ser usado desde que a pessoa não deixe o endividamento avolumar. Exato. Por exemplo, final do mês, eu preciso fazer um pagamento, mas eu não tenho o dinheiro na conta corrente. Correto. Aí eu pago com o cartão para evitar de cair no cheque especial, porque os juros... Mas já tendo em vista que no mês seguinte eu vou ter que quitar integralmente aquela dívida do cartão de crédito. Então, nessas circunstâncias, o cartão de crédito funciona. Dívidas de curtíssimo prazo e para o qual o consumidor tenha já a receita já assegurada no mês seguinte. Ele tem um caráter de contingência, não um caráter de uso de emprego, digamos, frequente para ir avolumar a dívida, porque é caro, a dívida do cartão de crédito é cara, se a pessoa for ver, Sim. Se deixar ela acumular. E no caso do governo, a situação, digamos, é a mesma. Só que o governo tem um agravante, o Edu, é que as medidas que o governo deveria ter adotado, por exemplo, a questão da receita, porque o arcabouço fiscal, ele demanda o quê? O controle, digamos, ajuste fino das despesas, um controle rígido, rigoroso da despesa, e das receitas também, uma revisão das receitas. Exato. Então, uma série de incentivos fiscais que o governo deveria ter já revisto e alguns deles até extintos, já, havia essa possibilidade, o governo não fez. O Ricardo Lopes do Imbaré, dá bom dia aqui. Ricardo, você está dizendo aqui pela primeira vez participando, que seja a primeira de muitas, né? Seja bem-vindo aqui agradecer. Ao Ponto a Ponto, né? Bom dia, doutor Roberto. Bom dia. Doutor Roberto, bom dia também, dando bom dia. E os dois fazem uma colocação muito parecida, então vou traduzir as duas aqui. O Ricardo, ele citou o Ricardo Lopes do Imbaré, o governo não cumprindo, né, a sua parte, o Ailton, ele diz o seguinte, excedendo nos gastos, temos ainda uma reforma tributária que não está plena e não está em funcionamento. Não está. Não foi aprovada e nem foi sancionada definitivamente. Tramitando, exatamente. Ele cita, não fica perigoso, porque falava-se que o IVA chegaria a 26,5, 27, agora já se fala em 28, 28,5 ou 29. Você tem razão, Ricardo. Você tem razão, você não está errado, não. E aí o governo buscando reservas, buscando fundos, e isso lá na frente vai estourar. Lembrando que estamos em 24, ano que vem 25, e já se começará a respirar as eleições. Já estamos respirando. Na verdade, o que acontece? Quando se tem o final das eleições municipais, nós temos um realinhamento do quadro político, um balanço do jogo de poder dentro do país. Quais foram as prefeituras, principalmente das capitais, das cidades mais importantes, qual partido que venceu, qual coligação, o grupo, a federação que venceu. Sim. E isso aí, o quê? Começa a botar aquele tabuleiro de xadrez para as próximas eleições.
Os nossos internautas, tanto o Dr. Roberto como o Ricardo, né? Isso, o Ricardo Lopes do Embaré. O Ricardo Lopes do Embaré, eles têm que atentar também uma coisa que... A questão do clima. Porque hoje nós estamos... A previsão... Saiu um dado importante que foi a questão das enchentes do Rio Grande do Sul, o valor. O valor, mas também a previsão é que a seca dure até novembro desse ano. Só a partir de novembro que a situação comece a ter um certo alívio. Os meteorologistas, bem lembrado por você, então isso aí vai ter um impacto. Temem que alguns locais um bloqueio atmosférico mantenha isso até o ano que vem. Até o ano que vem, mas eu estou falando só previsões. Não quer dizer que está errado. São modelos que são aplicados. Exato. Que às vezes uma variável para cá, para lá, sobreestimada ou subestimada, provoca um impacto violento. O agronegócio já está sofrendo um impacto muito forte. Exato. Não foram as enchentes do Rio Grande do Sul, agora, né, você pega no Pantanal do Mato Grosso, você pega no Amazonas, você pega no interior de São Paulo, outros estados, a queimada e a estiagem. Exatamente. Ou seja, são regiões que provavelmente vão precisar de maior assistência do governo. Justo. Os governos estaduais vão precisar de apoio do governo em termos de dívidas e tudo. Isso aí eu acho que é cartas marcadas, né? E outro problema é energia elétrica, porque a geração é comprometida. Por falar nisso, e o preço dos alimentos, que é a inflação. É uma historinha que o governo precisa contar, que é aquela história para boi dormir. O governo tem até 10 dias, agora 8, para definir. A Comissão de Energia do Brasil disse que seria necessário o horário de verão à volta. Não é verdade. Eu li vários especialistas, a economia ela é pífia em relação ao que se gasta. O problema maior é com a saúde das pessoas. A grande parte da população brasileira acorda às 4 horas da manhã, sai para trabalhar de transporte público, vai sair de madrugada. A segurança no Brasil a gente sabe que não é boa, e a questão do sono, as pessoas... E outra, o pico de gasto hoje da energia elétrica pega-se mais no final da tarde que no começo da noite. Então, isso não vai fazer diferença. Então, me parece também que o governo Lula, o governo atual, está querendo fazer mais ou menos assim, vamos reconstruir alguma coisa que o governo Bolsonaro tinha feito, que foi tirar desde 2019 a hora de verão. Se foi o Ailton que fez, vamos refazer. Se o Ailton tirou, eu vou colocar de novo. Porque na prática os especialistas dizem que pouco vai mudar. O que eu ouvi também que o que pode melhorar é muito pouco, não é um fator decisivo. Não, e o que o governo gasta em outras áreas supera mais de longe esse privilégio. Doutor Roberto ali citou, doutor Roberto, o senhor está me dando uma lição, e missão dada tem que ser cumprida. Para explicar em relação a isso que eu citei agora, eu tinha anotado aqui, já nem sei o nome, mas eu fui aqui que o senhor citou, né, de um texto. Então vamos lá rapidamente, até para eu comentar, sobre esse descongelamento aí, né, que se falou nesse final de semana, o descongelar do governo. Beneficiado pela reoneração gradual da folha de pagamento, o governo descongelou 1,7 bilhão do orçamento de 24, desse ano agora, anunciado na noite do final de semana e do sábado, né? E o Ministério do Planejamento e do Orçamento da Fazenda, o volume de recursos que estavam congelados caiu para 15 bilhões de reais, agora para 3,3 bilhões. Eram 15, passou para 3,3. E aí o que acontece? Os números constam de uma nova edição do relatório bimestral das receitas e despesas, documento que orienta a execução do orçamento enviado na sexta-feira à noite para o Congresso Nacional. Segundo o relatório, o volume de despesas bloqueadas, né, subiu de 2,1 bilhões de reais, passando para 11,2 bilhões e agora para 13,2 bilhões. Mas para o contingenciamento de 3,8 bilhões anunciado em julho, foi revertido, liberando um total de 1,7 bilhões de reais em gastos. Tendo um contingenciamento como bloqueio, representam cortes temporários de gastos. O novo arcabouço fiscal, no entanto, estabeleceu que motivações diferentes. Por exemplo, o bloqueio ocorre quando os gastos do governo crescem mais do que o limite de 70% do crescimento da receita acima da inflação. Esse contingenciamento ocorre quando há falta de receitas que comprometem o cumprimento da meta de resultado primário, resultado das contas do governo, sem os juros da dívida pública. Em relação ao bloqueio, os principais aumentos de despesas que justificam a elevação de 2,1 bilhões foram aí as altas de 5,3 bilhões nas estimativas de gastos com a Previdência Social
e de 300 milhões nos gastos com benefício de prestação continuada. Nesse sentido, essas elevações foram parcialmente compensadas pela previsão de queda de 1,9 bilhão da Lei Aldir Blanc de fomento à cultura. Estamos tirando de um lado para tapar buraco do outro. Estamos tirando da cultura para tapar buraco do outro lado. E ainda estimativas de gastos pessoais, né, de 900 milhões em precatórios, custeio e investimento. Depois eu falo do déficit primário, que o doutor Roberto falou isso, agora eu achei, viu? O que é que fala agora, Ailton? Pode falar. Então vamos lá para eu comentar. A reversão do contingencionamento, informaram aí pela Fazenda e pelo Planejamento, que decorre de um aumento de 4,4 bilhões de receita líquida, receita sobra para o governo federal após repasses para governos locais. Essa alta é explicada pelo aumento de 2 bilhões nas receitas brutas e pela queda de 2,4 bilhões nas transferências para estados e municípios, que é aquele repasse que o governo faz. O aumento na estimativa da arrecadação fez o governo reduzir para 28,3 bilhões a estimativa do déficit primário deste ano, 24. O valor, então, é de 400 milhões, inferior ao limite mínimo da margem da tolerância para o cumprimento da meta. Para 2024, o novo arcabouço fiscal estabelece meta déficit zero com margem de tolerância de 28,75 bilhões para mais ou para menos. Doutor Roberto, agora entendi que o senhor falou, leia tudo, Eduardo, para que o Ailton possa comentar. O texto é tão grande, eu vou parar um pouquinho agora para o Ailton comentar. Você veja como o orçamento brasileiro é uma coisa assim complexa e cheio de exceções, de regrinhas, e é difícil, ele acaba se tornando opaco. Exato. Mesmo um cidadão com bom conhecimento de técnicas orçamentárias, de direito financeiro, exato, ele vai ter dificuldades. É um nó na cabeça. É um nó na cabeça porque há uma série de fundos. E, resumindo, doutor Roberto, a gente não tem uma medida estruturante. Tudo bem, o governo pode chegar lá ao final do ano dentro do limite do arcabouço fiscal, do déficit previsto. Todavia, no ano que vem, o que vai acontecer? E outra coisa, a Previdência daqui só vai aumentar porque as despesas, porque a gente tem uma população que está envelhecendo. Não tem como fugir disso. Exato. A expectativa de vida subiu. Menos pessoas produzindo. E menos pessoas produzindo. Produzindo e pagando, por exemplo, a Previdência. Então, o que acontece? Benefício de prestação continuada. São pessoas que algumas delas poderiam estar no mercado de trabalho. Sim. E não estão. Quer dizer, são vários fatores que a gente precisa trabalhar. O quê? Primeiro, tornar a nossa economia competitiva. Exato. Eu acho que é um problema sério. É o nó da questão. Porque, com uma economia competitiva, o Brasil produz mais, questão da produtividade. No painel do Porto aqui, a gente costuma falar, o Brasil hoje consegue abiscoitar algo em torno de 2 bilhões de exportações. É pouquíssimo. Mas veja bem, nós vamos continuar discutindo sempre medidas de curtíssimo prazo e esquecendo do médio e longo prazo. Perdão, fiz confusão aqui, não é 2 bilhões, é 2%. 2% que dá alguns bilhões, mas 2% para uma economia como a nossa é pouco demais. É pouco demais. Então, o que acontece? A nossa economia sobrevive de commodities. Exato. Agora nós estamos enfrentando esse desafio aí climático, essas anomalias climáticas aí que estão afetando já o agronegócio. Agora, para o empresário, a situação do empresário, Ailton, como é que fica? A situação do empresário qual é? Que é outra política também que eu acho errada. Eu acho que o governo, a política que eu acho errada é a seguinte: o governo, no lugar de simplificar de vez o sistema tributário, que tem um espaço enorme para simplificar o sistema tributário, o governo esquece e vive de oferecer parcelamentos e tudo que acaba, esses parcelamentos que acabam pelo quê? Dão vida para alguns, dão vida, fôlego para alguns empresários, somente aqueles que... O governo pega crédito em valores baratos, mas o que vai para o mercado, os juros estão altos, né? Exatamente. O empresário, a população, quando recorre ao empréstimo, ele paga caro. Ele não paga, porque o risco dele é coisa. Isso quando consegue o crédito. Isso quando concede o crédito é concentrado em poucos bancos, que é outro problema estrutural nosso. Então não adianta, nós vamos ficar debatendo, discutindo isso aqui por décadas até. Se não se tomar medidas estruturantes, que é
Qual que é? Tornar a economia competitiva, desregulamentar certos setores, simplificar a legislação tributária, porque a reforma tributária para desonerar a folha apenas para 17... desonerar a folha, mas não é só desonerar a folha. Desonerar a folha no sentido de que todos paguem. Exato. Porque se todos pagarem, esse é o problema que o Ricardo Lopes, né? Isso, Ricardo Lopes. O Ricardo Lopes apontou da questão do IVA e tudo. Por que acontece? Como vários setores ficaram fora do IVA, ou tiveram uma isenção que seja parcial, o que acontece? Os demais setores vão ter que pagar. Então, e outra coisa, quando se cria esses mecanismos de concessão de isenção, benefícios fiscais e tudo, isso acaba complicando e muito a legislação tributária, porque todos esses setores teriam que ser fiscalizados. Porque quem goza de um benefício, a gente tem que verificar o quê? Se realmente preenche essas condições. Sim. Então, você acaba tendo uma legislação tributária, uma legislação fiscal e veja, Ailton, complexa. Se a gente comparar com o mercado mundial, vários gurus aí de Wall Street, vários economistas renomados pelo mundo, dizem que a situação econômica da China ela é grave, preocupante e chama atenção. Se a China está nesse patamar, que dirá nós aqui? Não, eu falo da China, a preocupação com a China é extremamente pertinente, que a China é o maior parceiro comercial do Brasil. Exato. Consome uma boa parte da produção do agro brasileiro. É o exportador, eu acho que hoje, quase de tudo para o mundo inteiro. É a indústria, a manufatura mundial é a China. Mas eu penso pelo lado da demanda, no aspecto Brasil. Pois não. A demanda que eles têm do nosso agro. Quer dizer, já houve esse ano uma diminuição das compras da China. Quer dizer, que vai impactando a nossa... Houve cortes dos chineses em vários setores, agropecuária, exato, na soja, no arroz, vários produtos que são produzidos pelo Brasil, houve um corte dos chineses. Exatamente, quer dizer, isso aí vai impactar. O curioso é que no nosso mercado interno não abaixa o preço. Não abaixa porque a referência uma é o exterior, em termos de dólar, cotação. Exato. Sempre a commodity é cotada em dólar, essas commodities são exportáveis, né? São cotadas em dólar. E outra coisa também, que a demanda no Brasil, ela não é, digamos assim, tem uma demanda, um potencial de demanda, uma demanda refreada muito grande. Sim. Que nós percebemos, por exemplo, da parte de alimentos, quando aumenta qualquer coisa, a renda do brasileiro, como está acontecendo agora, o consumo decola. Por quê? Porque tem uma demanda reprimida muito forte, muito alta. Então, quer dizer, a tendência dos preços enquanto não se preencher uma produção que satisfaça toda essa demanda reprimida aí, os preços não vão cair. Sim. Entendeu? Porque todo aumento de renda corresponde praticamente ao aumento de consumo. A gente vê essa situação. A poupança do Brasil é pequena. Sim. Por quê? Porque a boa parte da população tem uma renda baixa, uma renda, em termos mundiais comparativos, é baixa. E quando surge alguma oportunidade, essas pessoas vão partir para o consumo. Vão comprar um alimento um teor mais nutritivo, vão reformar alguma coisa, comprar um eletrodoméstico que está faltando, uma geladeira, alguma coisa. Então isso aí vai repercutir no consumo. E os preços da baixa. E olha que essa linha branca, que não precisa ser branca, né? Pode ser de qualquer cor, a geladeira, que é considerada linha branca, subiu demais nos últimos anos. Eu vi vários ouvintes aqui comentando, né, Virginia? A gente fez um dia aqui levantamento. Hoje qualquer geladeira simples está na casa de R$4.000. Mas veja bem, te faço uma pergunta. Existem geladeiras simples? Eu ia chegar lá. Hoje em dia, quase todo o produto que nós adquirimos... As pessoas falam simples. Às vezes assim, é com uma capacidade menor, sem ser aí frost-free, e aí aquilo que a pessoa fala, eu paguei lá R$3.900 e poucos uma pequena geladeira, que é necessário, é um equipamento de fundamental importância no lar de qualquer um. Com certeza, mas se nós formos ver, hoje a geladeira já tem um requisito ambiental. Sim. Então já tem aquele selo de verde, de consumo de energia e tudo. Algumas, até uma simples, já tem até aqueles displays e tudo isso aí é insumo. São insumos que são importados, que são cotados em dólar. Então já chegam num patamar. E outra coisa, como o mercado interno brasileiro também não tem escala devida, e o Brasil não exporta esses produtos, a gente nunca tem escala. No sábado, o presidente já viajou e o Fernando Haddad deixou nas entrelinhas um bate-papo em Brasília, não sei nem se depois ele seguiu com o presidente, se ele ficou, não acompanhei,
diz que o Brasil tem um sério problema com questão do setor automotivo, porque as indústrias estão de novo, né, com os pátios lotados, chamando a atenção. Tivemos um aumento, basta dizer, antes até do intervalo, Ailton, que a General Motors americana, ela no estado do Kansas, já antecipou na sexta-feira que irá demitir 1.700 funcionários. E as montadoras norte-americanas tensionam a reduzir também o número de fábricas. Basicamente, você vai ter menos mão de obra, Sim. menos fábricas, e o consumo se mantém nos Estados Unidos. Apesar do carro americano ainda ser muito mais barato que o brasileiro, teve aumento também. Mas qual é o fator que está agravando? A entrada dos carros chineses. Tanto o chinês contribui lá como aqui. Sim. A indústria automotiva brasileira já começa a sentir os reflexos da indústria chinesa. Com certeza. Não dá para competir com um carro que tem um design moderno, tecnológico, e preenche os requisitos de economia e tudo, ambientais até, e que é produzido numa escala que é inimaginável para nós. Qual é a produção anual de carros no Brasil? 3, 4 milhões? Não tem chegado a isso. Não tem chegado a isso. Agora imagine o quanto que é 2 milhões na China, o quanto se a China não produz o carro, não exporta o carro montado, ele exporta na modalidade knockdown, exporta na modalidade de as peças, que mesmo os carros da General Motors, dos carros dessas grandes marcas americanas ou europeias, você vai percorrer ali, você vai achar um item, algum insumo, o que é produzido ou na China, ou na Coreia, ou um país ali da Ásia. Exato. Então, quer dizer, os software que são usados nos carros. Os chips mesmo, que agora todos os carros têm uma eletrônica. A eletrônica marcada é toda. Porque hoje em dia não tem mais carro a carburador, é tudo injeção eletrônica, controle digital, tudo envolve o quê? E o detalhe é que o carro brasileiro, por exemplo, eu li ainda ontem, no domingo, cresceu muito a desvalorização do carro usado. Você tirou um carro zero da concessionária, ele vai ter uma depreciação, dependendo do modelo, de 10%, 15% até 20% dias depois. 20% até. Porque boa parte do preço do carro é tributo. O carro é um grande contribuinte. Sim. Com certeza o veículo, o automotor. E outra coisa também é que se a demanda pelo carro usado, ou a demanda pelo carro usado deixa eu recolocar. Se há um gap grande entre o carro usado e o carro zero, o que acontece? O público vai sair para o carro zero, o usado. Entendeu? Fala, olha, eu não consigo, não atinjo o carro. Na verdade, o mercado tem boas ofertas, mas porém o que se descobriu por consultores automotivos. Por exemplo, você pega qualquer, eu não vou falar aqui um modelo específico, porque tem tanta marca e modelo, mas você pega um modelo específico, você tira ele da concessionária por R$150 mil. É um carro zero. Esse mesmo veículo, com um ano, ele já depreciou. Sim. Depreciou. Só que o que eles perceberam? Isso que o Ailton comentou. Como o carro zero teve, depois da pandemia, uma elevação considerável. Ele deu um salto. Um salto mortal. Mortal. Porque você tinha carros até 60 mil de muito boa qualidade. Esses carros sumiram. Mas aí essas pessoas, o consumidor, ele fala, eu vou ficar com o carro por um ano, 2, eu vou comprar um carro seminovo. Ailton, sem você revelar a marca e modelo do seu carro. Não precisa. Mas só para fazer uma figura de linguagem, um exemplo para o nosso ouvinte. O seu carro, você bem cuida, você é uma pessoa que tem uma boa visão de falar, preciso cuidar, além do que também é um patrimônio. Esse carro, se você trocar por um zero, ele vai para uma concessionária, vai vender para um particular. Sim. É um bom carro, é um bom produto. Então a pessoa ela pensa assim, peraí, eu posso economizar R$30 mil, um exemplo, e adquirir esse carro que foi muito bem cuidado, eu não vou comprar um zero. Com certeza, porque é um carro que... Falando do meu exemplo. Estou dando exemplo. Não fala não, porque hoje muitas fabricantes de automóveis, eles fornecem garantias de 5 anos. Exato, eu ia citar lá. E também é outro... Você ainda vai pegar a garantia. Então, se o carro tem um histórico de manutenção bem feitas, né? Exato. Ou feitos no período certo. No período certo e tudo, acaba sendo uma garantia. Depois a pessoa tem que passar lá no Forte, lá para verificar se está tudo, do nosso amigo lá, para verificar se está tudo lá. A documentação, se o chassi está tudo certinho. Eu fiquei impressionado com o número, Ailton, que as financeiras
estão tirando veículos caros, né? E pegam uma faixa de profissionais, médicos, engenheiros, advogados, carros que são recuperados pelas financeiras. As pessoas compram e não conseguem. Outro dia eu vi, eram 8 cegonhas. 8 cegonhas. Aqui na Baixada Santista. Sim. O que são carros? São carros recuperados. E muitas vezes esses carros vão para um leilão que a financeira faz, já com um valor de mercado adequado. Ou mesmo, hoje, quem está alimentando muita cadeia automotiva brasileira, e eu tenho que ir para o intervalo, mas o Ailton pode comentar, são as empresas de locação. É locação. Elas compram lotes com muitos carros, 20, 30 mil carros num lote, colocam lá, utilizam por um ano ou meses, e depois elas fazem um repasse, elas colocam esse carro em lojas dela, né, para vender. Então você pega um carro seminovo, que tem que ter um certo bom cuidado, não tem um desgaste, tem uma quilometragem baixa, tem carro que está com 15 mil quilômetros rodados, 20 mil, 40 mil quilômetros, mesmo assim é uma boa quilometragem, um carro que passou por uma manutenção, passou por uma revisão e vai sair na venda com garantia. Com certeza. Eu falo o seguinte, porque hoje, principalmente aqueles profissionais que são liberais, aqueles que podem, de alguma forma, deduzir, as empresas também, que tem, pelo regime de tributação escolhida. Você daria um exemplo, Ailton? Uma empresa, por exemplo, que trabalha no lucro real, se ela pudesse, dependendo da composição deduzir a alocação de veículos, dependendo do ramo de atividade dela, da sua base de imposto de renda, o profissional também, dependendo da atividade que ele tenha, que fique vinculado ao uso do carro alugado, à atividade dele, ele possa deduzir, para ele é benefício do que comprar um carro, por exemplo, no caso da pessoa física, ou comprar um carro zero, que depois ele vai poder usar a depreciação do carro. Sim. Mas a alocação, sim, se a alocação tiver vínculo com a atividade dele. Tem pessoas, a gente vê uma modalidade, por exemplo, de transportes que usam o leasing, né? O leasing você vai lá, utiliza aquilo ali e no final... outra vantagem é que a pessoa não tem as despesas de manutenção. Aquele que não faz o uso frequente do automóvel, entendeu? Compensa muito, Ailton, para a gente ir para o intervalo, é claro que vai muito do bolso de cada um, do que ganha. E vou te dar um exemplo. Diga. Se você parada me chamou a atenção. Porque às vezes a gente escuta o interlocutor conversando, as ideias vêm. Eu estou fazendo essa colocação porque a Márcia Siqueira, aqui de Santos também, ela é do Marapé, ela perguntou, ela foi com o marido nesse final de semana para tentar comprar o carro e voltaram desanimados. O carro mais barato, Márcia, eu até peguei aqui o Ailton como pato, não, que isso? Mas ela falou que o carro mais barato que ela encontrou, 0 quilômetro, ela não considera carro. Eu sei onde você quer chegar. E esses 2 modelos que você encontrou, você considera que é muito dinheiro por pouco carro. O tamanho, os acessórios e não te passa segurança. São 2 carros específicos, estão no mercado, na faixa de 73, 74 mil reais, fora documento, você citou. Pois não. Então, o que eu ia colocar é... Outra coisa também, nas grandes cidades brasileiras também está acontecendo um fenômeno. Muitas localidades que têm rede de transporte público, metrô. São Paulo, vou dar um exemplo de São Paulo. São Paulo, em certos bairros de São Paulo, certos eixos de São Paulo, estão se avolumando aqueles prédios, lançamento de prédios sem garagem. Exato. Por quê? Porque essa nova faixa de população aí, os jovens da geração Z, né, que se chamam aí, os nascidos de... Era a geração Y, agora é Z. É Z. A geração Z, eles... Qual será a próxima geração? Eu faço ideia se é W, se é V, sei lá o que for. Muitos deles não têm nem a pretensão de tirar, de obter a carteira nacional de habilitação. Exato. Fazem uso do aplicativo. Fazem uso do aplicativo, que é outro fenômeno também que surgiu no mercado aí. E os que não fazem uso de aplicativo fazem uso do metrô. Então você pega as linhas de metrô de São Paulo, e nas margens E com essa ampliação das linhas? Nas margens dessas linhas, nós perceberemos o que? Esses prédios. Porque Pessoalmente, Ailton, o morador... Você futuramente, você imagina com carro ou sem carro? Eu imagino sem carro. Sem carro. Sem carro porque eu acho que a tendência do carro é se transformar não numa propriedade como é hoje. Tirando, lógico, as Lamborghinis da vida, os Porsches da vida, aí, as Ferraris da vida, mas se transformarem num serviço.
Porque como a tendência é ter o carro por aluguel, aquele que a pessoa destrava na rua e usa. Já vi um carro desse modelo em Milão. É verdade. Aqui no Brasil ainda não temos essa prática dessa forma. Em 2012 eu Mas vi vai chegar. em Milão um serviço desse. E lá adiante, aí, com a tecnologia, ideia, o carro né? autônomo. Só para ter ideia, é como as bikes que nós temos aqui em Santos. Lá um ponto, a bike está lá, você vai lá. O patinete, que já houve também. O patinete já não tem mais. Não tem mais, mas já houve, quer dizer, um serviço. Lembra do estacionamento de patinete que tinha aqui? Mas outra coisa é o carro autônomo também, que é uma tecnologia, a parte legal, a parte ética. Agora, essa polícia, na hora que cometeu alguma infração, reclama com quem? Com o motorista? Não tem motorista. O quê? O carro autônomo? O carro autônomo, quem vai responder pela infração é a empresa. Porque, Bom, informação de agora também, né? Israel lança nova onda de ataques aéreos ao Líbano e, segundo informações vindas de Beirute, né, lá no Líbano, a ofensiva teria deixado 100 mortos e 400 feridos, muitos mutilados e muitos que podem ainda vir a óbito. Lamentável, o mundo realmente está complicado. E só voltando ainda na questão do carro, se nós imaginarmos o que é hoje uma fábrica de automóveis, nos anos 80, 70, nós tínhamos aquelas fotos das fábricas ali do ABC, com milhares de trabalhadores, a linha de produção com torno, fresas, as máquinas que envolviam o trabalho manual. E hoje não, hoje é praticamente boa parte são robôs, que são máquinas caras, que para compensar o valor investido nelas, demanda uma produção altíssima, de milhões e milhões de automóveis por ano. No seu agregado. A linha de produção tem que ser eficiente para isso. Então, quer dizer, hoje, quando se tem uma indústria automotiva, não se pode pensar, exceção de China, talvez Estados Unidos, ou União Europeia, que pode ser vista como se fosse um todo. Hoje em dia, quem tem uma indústria automotiva tem que pensar o quê? No mundo. Tem que vender para o mundo todo. Exato. Só que a competição é uma competição violenta. Não é uma competição simples, porque vai competir com os chineses, com os europeus e com os americanos. Exatamente. Bom, Virginia, vamos ao rápido intervalo. E coreanos ainda. Coreanos, né? Porque nós temos aí uma indústria muito forte da Japão Coreia também, com muita qualidade, né? E comentário aqui da Simone Martins, aqui de Santos também. Ela é do bairro da Pompeia, ela cita: o presidente Lula fez uma manifestação ontem, onde vocês citaram que foi interrompido e o corte. Deveria nem ter começado a falar. Segundo ela, o presidente pediu mudanças em questões ambientais no mundo, sendo que ele não está provendo nada no nosso país. Ele ainda cita, ela ainda cita que ele citou ontem, que, como é que você está dizendo? Sim, que ele pediu transformações na ONU e diz que a Assembleia Geral da ONU não é mais funcional, não tem vitalidade e não tem representatividade. Isso ele até tem razão, vira um encontro para tomar um café. Mas é aquela história, se eu quero dar exemplo para o Ailton, eu tenho que fazer que o exemplo seja prático. Não apenas dar o exemplo para cobrar o Ailton e eu não faço a minha parte. O Conselho de Segurança da ONU, ele é uma consequência do pós-guerra, né? Entre aspas, as potências vencedoras, depois, coincidentemente, as potências nucleares, né? Os Estados Unidos, a Rússia, a China, Reino Unido e França, eles... Talvez alguém que esteja lá, um país que talvez esteja na fila, seja a Índia, pela densidade demográfica dela, e ser também um país que dispõe de armas nucleares. Tem um peso político enorme. Então talvez seja isso, mas não adianta nós pensarmos que um país como o Brasil, que pouco contribui em termos financeiros para o sistema da ONU, que, tudo bem, tem um lado de um país pacifista, que não se envolve em guerras, ou tem pouco histórico de guerras ao longo de sua história, aqui da sua independência, da sua vida, né, como nação independente, tem como mudar isso daí. Eu acho que difícil. Eu acho que é um discurso, muito bem, para o Lula, que ele usa como, digamos, quase como um lema, né, o começo da conversa dele, mas o Brasil tem muito pouco a fazer, na minha opinião. O Antônio Marcos, ele também é de Santos, do bairro da Encruzilhada, e pergunta quando nós vamos ter a consulta último lote. Você está... Saiu agora. É hoje. É hoje. Será hoje, na segunda-feira, Marcos. Se você quer estar esperando pelo último, hoje a Receita Federal vai abrir a consulta nessa segunda-feira para o último lote. Você deve consultar aí a Receita Federal para saber se você está ou não nessa situação.
O João Luiz, ele não é daqui não, ele é de Praia Grande. Ele perguntou o seguinte: Ailton, vou no show do Eric Clapton também, mas ele disse o seguinte: estou preocupado. Ontem fui a São Paulo com o meu carro e fiquei parado. Tivemos um congestionamento gigantesco e fiquei sabendo, tanto na Imigrantes como na Anchieta. Hoje pela manhã, João, da mesma forma, ele diz: é mais producente não ir de carro, pegar um transporte, e de carro onde seria bom estacionar. Eu falo o seguinte, eu acho que eu recomendo, para quem tem eventos aí, hora marcada como nós, sair bem mais cedo de casa depois do almoço, o que der, para não ter problema de chegar, perder o show. Eu já tive esse problema com o show do Paul McCartney no ano passado. Eu também saí cedo de Santos, mas eu tinha que passar em Santo André para pegar uma parente que ia também no show com a gente, mas acabei pegando também um congestionamento monstro na interligação, né, e acabei também chegando em cima do show. Incrível que possa parecer. Tá vendo? E olha, de Santo André a São Paulo ali que você. Santos, São Paulo, peguei. A subida da serra foi uma epopeia. Pro nosso tem que planejar, sair, olha, no máximo na hora do almoço, almoçou, sobe. Mas vou chegar muito cedo. Tu também chegou cedo? Vai tomar um cafezinho, faz um lanchinho. Você tem ali o shopping do lado. Tem o shopping do lado. Em São Paulo tem outras. Exato. No meio do percurso no final da Imigrantes até o Allianz, tem vários pontos aí. Você exatamente, aproveita o seu dia. Ô, Virginia, rapidamente antes do intervalo, só lembrando, né? Nós vamos ter agora, dia 25 de setembro, quarta-feira, o Yakisoba Solidário, né? Estamos chegando hoje, dia 23, então... Do Jaime. Do Jaime, teve com a gente aqui. O Jaime Togores. R$40, Yakisoba lá no Estrela de Ouro, para você participar e ajudar esse projeto tão bacana, que é o projeto Belas Mãos da Esperança. Aí, dia 10 de outubro, quinta-feira, tem almoço solidário também. Dia 26 de outubro, um sábado, Noite da Pizza, também no Estrela de Ouro. Dia 7 de novembro, quinta-feira, almoço solidário Novembro Azul. Dia 23 de novembro, sábado, churrasco solidário, bacana também. Dia 12 de dezembro, quinta-feira, almoço solidário Dezembro Vermelho. E no dia 13 de dezembro, sexta-feira, show de luzes Natal, que é um evento para arrecadar também doações. E essas doações podem ser feitas de qualquer valor para a chave Pix CPF. Anota aí, dia 13 de dezembro, show de luz, uma sexta-feira, para que você possa doar qualquer valor. Chave Pix 058 207 96837. Vou repetir, chave Pix CPF 058 207 96837. Não importa o valor, importa a sua vontade de colaborar com esse projeto com 18 anos, esse projeto Belas Mãos da Esperança. Quantos estudantes aqui do litoral que estão sendo beneficiados com essa ajuda, porque se não for a isso, dificilmente muitos conseguiriam cursar suas faculdades, se preparando para a vida, para o futuro num país tão desigual. E não só faculdades, como também o ensino profissionalizante, tudo. Ele cobre ensino técnico. Exato, cobre uma gama bem ampla de formação profissional para os jovens. Exatamente. E eu ia até recomendar, se possível, que as pessoas procurem nas redes sociais, Facebook e Instagram, o projeto Belas Mãos da Esperança. Boa, conheça, que vai ver toda a programação e vai conhecer também as pessoas, o rosto, a identidade dos beneficiados, né? Esses jovens aí, essas... E porventura, se a pessoa não puder ir, né, Ailton e Virgínia, pode pedir o Yakisoba e temporada R$40. Uma delícia. Olha, Estrela de Ouro. Vale a pena. Vale a pena e mais. Eu não vou poder ir, mas eu quero colaborar. Vou comprar uns 5. Pronto. Anota aí, 991-22-0237. Repetindo, 991-22-0237. Esse tempurá vai ser entregue na sua casa. Olha só, cada convite de R$40 é um yakisoba e um tempurá. E olha, eu vou falar uma coisa. E o que vale? O valor não é alto e por uma causa muito nobre. Olha, são dois pratos que eu adoro da coisa. Estou lá na fila já. Quer dizer, o Ailton come os dois e ainda fica na fila. Ainda fica na fila ainda. É muito bom. E aí, feito pelo Estrela de Ouro é muito bom, hein? Com certeza. Ali é uma tradição realmente de um preparo muito bom. O respeito à culinária oriental. É isso aí, né? E lembrando também, né, que a gente vai para o intervalo e voltamos com os destaques finais aqui e falar um pouquinho também dos negócios em relação a Black Friday que vem aí e o Natal. Virginia, o pessoal tem que começar a fazer planejamento para comprar as lembrancinhas do final do ano, porque, segundo muitos, o comércio está bastante eufórico, mas tem gente que diz assim, vai ficar com euforia para ele. A grana está curta. A grana está curta. Muitos vêm de endividamentos. Exato. Quer. Não, agora que nós estamos começando a se livrar
de muitas das consequências da paradeira, né? Todo aquele caos que nós fizemos na pandemia. Exato. Então, mas ainda uma boa parcela da população ainda está com dívidas. Sim. E conseguiu reestruturar, mas está pagando. Está pagando. E aí o Natal não vai pesar. Vai pesar. E só lembrando que eu falei no bloco anterior, os danos das enchentes do Rio Grande do Sul chegaram, né, a 87 bilhões de reais, diz o BID, né, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. E o seu presidente, o Ilan, né, Goldfarb, ele acabou destacando um valor alto, esperava podia ser até maior, mas ele disse que ainda tem algumas consequências que poderão aparecer futuramente, mas 87 bilhões é muito dinheiro, né? É muito dinheiro, mas eu acho que também não causa, infelizmente, não causa grandes surpresas, porque não. O nível de devastação foi elevado, né? Imaginei que até passasse dos 90 bi. Com certeza. Eu acho até, assim, como é que vai? Assim, algo bem surpreendente é que a economia do Rio Grande do Sul tenha conseguido voltar, ainda que parcialmente, a funcionar. Exato. Depois de tudo que aconteceu. Exato. Eu acho que é um mérito que que os gaúchos têm e todos aqueles que apoiaram aí, essa contingência aí. Agora, vamos ver o que vai refletir nas eleições agora, né, no Rio Grande do Sul, prefeitura e por aí vai. Com certeza. Eu tenho cá para mim que não vai ter grandes alterações, não. Porque eu acho que a polarização política no Brasil é forte. Sim. Eu acho que é uma coisa que se resolve não no curto prazo, não por um evento. Porque, veja bem, o que passamos na pandemia. E não resolveu a questão da polarização. Sim. Pelo contrário, em alguns aspectos até aguçou. Entendeu? Que aí é uma coisa bastante consistente para a gente falar. Então, o meu raciocínio é o seguinte. Eu acho que não vai ter reflexo, porque eventos de curto prazo, eventos curtos que eu digo de poucos meses ou anos, eles não impactam tão fortemente nessa polarização. Então, quem é de direita vai estar cristalizado na direita, quem é de esquerda está cristalizado na esquerda. Talvez dentro de blocos, como está acontecendo aqui em Santos. Você tenha disputas. Exato. Nós tenhamos disputas. A direita disputando com a direita, talvez a esquerda com a esquerda, centro com o centro. Sim. Mas não essa inversão. Os que antes eram de direita passaram a ser de esquerda e vice-versa. Exato. Rápido intervalo, na volta o comentário de um final aqui do Ailton Cláudio Ribeiro, comentando nessa segunda-feira muitos assuntos também para começar a semana. E para o Mirandinha lá, alô Mirandinha, um abraço para você. Ele disse que hoje vai ser. Não, Mirandinha, não. Ele disse que vai ser 2-1 para o Novo Horizontino. Mirandinha, olha, pelo amor de Deus, olha. Não. Com todo respeito, eu estou torcendo. 1-0 para o Santos. Agora, ele falou outra coisa aqui também, né? Ele não está esperançoso, é santista, mas diz: o Santos não pode mais jogar com esse uniforme amarelo. É a coisa mais horrível. Eu também achei de mau gosto, viu? Não gostei também. Você viu o uniforme? Eu acho que não tem. Acho que o Santos poderia ter providenciado uma camisa mais bonita, né? Não, e o Santos teve uniformes muito bonitos, até de outras cores, o azul, o azul marinho. O amarelo com o azul claro. Não ficou bonito. Diga lá, Virginia, para o intervalo. Bom dia, Dininha. Bom dia ao Rogério. Bom dia ao Bento. Bom dia ao Sérgio, lá em Balneário Camboriú. Deixa eu mandar um abraço para o César Morgado, né? Ele mudou-se da Inglaterra. Na verdade, deixa eu explicar. Ele morava em Bolton, depois morou em Manchester e agora foi para Liverpool. Liverpool? Não, mas ele está na Inglaterra, então. Está na Inglaterra, está lá no Reino Unido. Ele mudou dentro do Reino Unido. Me parece que teve uma bandinha lá que tentou fazer sucesso. Os 4 caras, né? Os 4. Fizeram iê lá. E fizeram um certo sucesso. Um tal de Beatles, né? Beatles, tal de John Lennon. O Paul McCartney. É o cara que vai... Isso. Mês que vem, né? Então aí eu tinha um tal de Ringo Starr. O George Harrison. Essa turminha aí, né? Olha, vai morar num lugar muito legal, né? Lá... E é um polo, né? Um polo cultural, foi o principal porto, ou ainda acho que é o principal porto da Inglaterra, né? Lá do Liverpool. A gente vai intervalo e volta já sem Beatles. Sem Beatles, mas... Voltamos já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência.
Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Eng Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Eng Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto, 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além às 10 horas e 15 minutos, eu, Eduardo Lucas, apresentando aqui o Ponto a Ponto dessa segunda-feira, e ao meu lado, o sempre grande comentarista, Ailton Cláudio Ribeiro, que comenta assuntos todos, né, aqui para o nosso programa. O Ailton, eu vou pedir um comentário seu que é bastante interessante aqui. O governo sueco, né, passou a seguinte informação, deixa eu abrir aqui, peraí, deixa eu voltar aqui, porque eu abri para ler, pronto, aqui, ó. O governo sueco passou a oferecer R$187 mil, né? Estou falando em reais, porque está o valor em reais, a imigrantes que queiram deixar o país. Mas não precisa ser só brasileiro, não. Me parece, pela informação,
que o governo sueco quer diminuir o número de imigrantes lá. Eu acho que a Europa toda está passando por um processo de dificultar a vida dos imigrantes. Acho que a Suécia eles não estão usando a truculência, a força. Sim. Eles estão usando a inteligência premiar, e o bolso. O bolso, premiar os que pretendem sair. Agora, outros países estão adotando... Mas vamos dar um exemplo, Ailton. Se é um brasileiro que está lá, ele, a esposa, de repente um filho, mora lá, aí o governo fala assim, eu te dou 187 mil para você ir embora. R$1.000. Mas eu acho que pelo dinheiro, eu não tenho assim na cabeça a cotação da moeda sueca, quanto que isso corresponde na moeda sueca e quanto isso daí representa em termos de cesta básica, custo de vida lá na Suécia. Sim. Mas eu acredito que aquelas pessoas que estejam em melhor situação, o imigrante que esteja numa situação boa na Suécia, dificilmente ele vai aceitar esse valor. Eu também acho. Eu achei um valor baixo até. É um valor baixo, porque isso aí, se nós convertermos em dólar, 187 mil reais. Daria 30 mil dólares, não, dá... 30 mil dólares, 36 mil dólares, mais ou menos. 33 mil dólares. Isso aí hoje, no Brasil... Não vai dar para fazer nada. Não dá para fazer nada. Exato. Quer dizer, é muito pouco. E você, de repente, tem uma possibilidade de criar uma realidade num país de primeira qualidade, com qualidade de vida. Claro que não há uma corda no pescoço, não estou obrigando, aceita esse dinheiro e vai embora. Não. É uma sugestão. É uma sugestão. Talvez sejam para aqueles imigrantes, se dinheiro seja para aqueles imigrantes que não estejam, digamos, que moram não se adaptaram. Não se adaptaram, ou estão vivendo do benefício social. Isso, também. O benefício social, assim, um salário mínimo lá na Suécia, que deve ter alguma coisa para essas pessoas. Não sei qual é. Ou estão procurando a alocação em outro país. Ou tem condições de migrar para outro país. Exato, Ailton, você que tem experiência na Europa, tem pessoas que, por exemplo, eu vou para Espanha, não me adaptei, aí eu vou para a Itália. De repente, não me adaptei na Itália, vou para um outro país. Sim. E aí, de repente, você se acerta nesse outro país. Então, tem os imigrantes mesmo, né, que tentam a sorte dentro do continente europeu. Com certeza. Eles têm uma porta de entrada e depois, de acordo com a... Mas tem países que lidam melhor com isso, com os imigrantes. Tem países que ainda... Claro que a gente fala que ninguém quer o país invadido. Mas tem países... A Grécia recentemente fez um manifesto evitando turistas. A Espanha, moradores de Madrid e de Barcelona pedindo para ter menos turistas, mas o turista incrementa a questão econômica. São países nos quais a participação do turismo é muito importante na economia. E essa economia Espanha, é incrementada pelo turista, né? Exato. O que houve foi que muitos não só atraiu esses novos sistemas de aluguel, de locação de vagas, de quartos, eles acabam inchando as cidades. Porque os turistas têm muita facilidade de ocupar os imóveis que eram, ou que seriam destinados para a população. Então eles provocam o desequilíbrio do mercado de locação. O turista provoca o desequilíbrio. E olha que gozada essa notícia aqui, curiosa, para ser mais preciso, né? Eu citei que a Suécia está oferecendo esse valor. Pedidos de refúgio e redes de coiotes, como o que está acontecendo no aeroporto de Guarulhos, aeroporto internacional de São Paulo, está entrando como uma rota legal de imigração para os Estados Unidos. Mas preste atenção, você tem indianos, nepaleses, vietnamitas, que estão vindo para o Brasil, para Guarulhos, e daqui eles embarcam para os Estados Unidos. De avião? De avião. Mas é difícil, porque eu acho que... Eles estão tentando fazer... Está aqui, inclusive, há uma suspeita de que o Brasil está sendo usado para cruzar o continente. Embaixadas não comentam, não querem, mas o governo vai começar a endurecer as regras, porque eles se utilizam do transporte aéreo que sai de Guarulhos para tentar imigrar e entrar nos Estados Unidos. E aí, olha só... citam que tem um mapa, como imigrar e quanto custa para obter o Green Card saindo do Brasil para os Estados Unidos. E aí veja que curioso também, jovens imigrantes chineses estão saindo em número considerável da China com a intenção de ir para onde? Para os Estados Unidos, mas estão encontrando dificuldade brutal para conseguir visto de trabalho nos Estados Unidos. Chineses. Com certeza, porque os Estados Unidos têm feito, digamos assim, um bloqueio, vamos falar assim, uma restrição indiscriminada, principalmente com os jovens da China. Por quê? Por conta dessa nova
Guerra Fria 2.0. Exato. Mas é curioso usar o Brasil, por exemplo, como passagem para ir para lá. Eu também não entendi bem o mecanismo que eles usam, que eles adotam. Sim. Porque a imigração dos Estados Unidos é muito rigorosa. Exato. Sempre eles questionam de onde a pessoa vem. Sem o visto, como é que você faz? Sem o visto. Eles sempre questionam quantos dias a pessoa vai ficar lá, o tamanho da bagagem. O que vai fazer no país. O destino que a pessoa... Que tem aqueles destinos que são... Eu vou para Disney, mas você tem que apresentar uma garantia de que já tem hotel, seguro... alguma coisa... então, todos esses lugares que são visados tudo indica que deve haver um esquema. Mas é um esquema bem... Deve ser bem engenhoso. Que pode colocar essas pessoas em risco. Vai colocar as pessoas em risco e outra coisa também, prejudicar o turista brasileiro que vai para lá para se divertir. Porque essas autoridades... Os americanos também, com todo o respeito que eu tenho por eles não têm grande discernimento, que é aquilo que eu falei da China. Sim. Os jovens chineses. Então, eles estão criando dificuldades, barreiras, tanto para aqueles estudantes que vão da área de tecnologia, onde que é o cerne o centro, o coração da disputa entre os Estados Unidos e a China, e também aqueles estudantes de outras áreas, área de direito de ciências humanas, exato, que, digamos assim, não pega, até estudantes de música, tiveram dificuldades para conseguir o visto de estudante para os Estados Unidos. Bom, a gente vai finalizar o programa, só lembrando uma informação, não é o painel do Porto, mas já deixa aqui para o painel do Porto, na próxima edição. Opportunity vem de participação da Santos Brasil, que é o maior terminal de contêineres do Brasil, por 6 bilhões de reais, a uma gigante da logística. A gente vai falar dentro do programa do painel do Porto, a gente vai tratar desses e outros assuntos também. E veja como às vezes empresas conseguem... Virgínia, quando você vai em um certo mercado, você gosta muito de comprar polpa de fruta, né? Tem uma marca aí chamada Polpa Norte, não tem? Aqueles saquinhos, né? Veja como um negócio bem administrado. Polpa Norte, com lojas de expansão externa de açaí e frutas, prevê faturar 1 bilhão de reais e passou a ser um mega negócio, já projetando 25 e 26. Saquinhos com polpa de fruta. Olha, com certeza tem mercado internacional, mercado nacional também. A questão das mudanças climáticas, que também acabam influenciando na dieta das pessoas. Exato. E outra coisa, eu acho que só para aproveitar, você comentou da notícia do Porto, e anteontem, saiu uma notícia nos jornais a respeito de um grande player aí do mercado internacional de transporte marítimo, que adquiriu uma outra empresa também do ramo, né? E está consolidando dentro do mercado internacional de transporte de cargas. Fusões vão acontecendo. E uma empresa dinamarquesa. Você vê, um país pequeno como a Dinamarca já movimenta uma parcela já razoável. Mas é um país que tem armadores, né? Tem armadores, mas não só armadores. Tem a Nortes que fabrica o Ozempic, que ela tem um faturamento maior que muito, um PIB de muito maior do país. E agora você vê o setor de cargas também acontecendo um fenômeno de globalização. Esses países têm algumas empresas, são detentoras de marcas, royalties, e isso acaba associando a um valor agregado gigantesco. E elas operam no mundo, praticamente, vamos falar assim, no mundo inteiro. É uma lição para o nosso empresariado. Eu acho que o Brasil, nós somos muito provincianos. Nós não enxergamos as oportunidades que ocorrem no mundo exterior. Sim. E isso aí, o que acontece? Impacta em boa parte das atividades do empresariado, porque como também a disputa não envolve, às vezes, tecnologia, não envolve rever os seus conceitos administrativos, porque no exterior a briga é de cachorro grande, como falar assim, acabam tendo problemas com produtividade, problema de não renovação dos seus quadros, que é uma coisa importante. Então, o exterior é o caminho. Exatamente. E é importante citar isso também, né? E para fechar, Virgínia, você que gosta de informações da música, né? O cantor norte-americano Bruce Springsteen foi considerado por revistas especializadas como o novo bilionário e rockstar da classe trabalhadora. Ele que saiu de uma classe trabalhadora pobre e ele que completa agora 75 anos. Bruce Springsteen, que chegou a fazer um grande show no Rock in Rio, deve se lembrar, cantou música do Raul Seixas, fez um show de 3 horas, foi fantástico. Que é outro músico também que
autêntico, tradicional. Exato, e não foi trazido mais ao Brasil. Curioso. Eu acho que talvez, não sei, agenda. E parabenizar a cantora também, que eu pude acompanhar na sexta-feira, Virgínia, Cyndi Lauper. Cyndi Lauper. Grande show da Cyndi Lauper. Outra. E a vida dessa moça, quem tiver oportunidade, foi pesada, terrível. É terrível, mas ela teve os seus méritos. Ela abraçou autenticamente, sem querer. Isso. Agora eu não posso esquecer, acho uma cantora, Gloria Gaynor. Ela é eterna. Fantástica. Que voz, olha, mesmo com uma certa dificuldade do andar, mas mas olha que presença de palco. Não, toca de tudo quanto é for. Olha, só no. Olha, vou falar uma coisa. Desculpe a piada de mau gosto, mas só no toque velório. É verdade. E um detalhe, ela conseguiu fazer jovens cantarem em voz alta. As músicas dela, seja qualquer que ela tenha apresentado no setlist do Rock in Rio de 1 hora, terminou com a You Survive, que não tem, né? Que é um hit, mas jovens de 16, 17 anos disseram, mas o que é isso? De onde veio essa energia? É a negra americana que venceu tabus, preconceitos, pegou a época da Motown, que era um movimento norte-americano que os negros deitavam e rolavam por capacidade, pelas vozes lindas, né? E por músicas emblemáticas, e ela está aí. Motown Records de Detroit. E vou citar, ela, na minha humilde opinião, ainda foi muito injustiçada, porque ela é uma grande cantora, mas muitas vezes ela foi preterida em detrimento a Dionne Warwick, vamos lembrar aqui, Diana Ross, e outras tantas que também são maravilhosas, foram maravilhosas, mas Gloria Gaynor, olha, acho que foi uma boa sacada do Rock in Rio, Cyndi Lauper também, assim, porque o Rock in Rio, eu acho que a filha do Roberta Medina, disse que o Dia Brasil não terá mais, foi ruim. Ela não. Rock in Rio, agora, deveria mudar. Se é para ter. Pode ter outras ações pode, mas o Rock in Rio deveria ser o carro-chefe. No começo, no meio e no fim. Sim. Como se perdeu isso, essa essência se perdeu, o nome, o nome a mais seria Rio Festival. Music Festival. Porque é como lá o The Town e por aí vai. Porque Rock in Rio é piada, né? Chamar Rock in Rio os dias todos, né? Sem a essência. Falou-se no AC/DC, falou-se no Queen, falou-se. Sobrou o Deep Purple, que veio, mas uma exceção à regra, foi na semana passada. Teve Evanescence, que também é uma carreira ali boa, mas não é nenhuma sumidade. Não, exato. E aí você trouxe o Journey, né, com o filipino lá, o Pinida, né, o vocalista, que se tocou depois, pediu desculpas ao povo brasileiro numa rede social, mas foi muito mal, ele cantou muito mal. Foi muito mal, né? Ele próprio acho que reconheceu depois. Reconheceu. Foi o pior show da vida dele. Pior show. E ele sabe cantar. Eu já vi esse rapaz cantar em outros shows de outro lugar, mas ele não estava bem e foi um desastre. Inclusive o Journey foi considerado, dos artistas de fora, o pior show, né? Mas, aí, Douglas Ribeiro, ótima semana. Muito obrigado, Edu. Não vamos nos ver, então. Um abraço. Ótimo show do Eric Clapton no sábado. E na semana que vem, se for o caso, eu trago as minhas impressões. Tem uma música preferida do Eric Clapton ou não? Leila até tem uma curiosidade, não sei se você sabe. Ela foi composta, os nossos internautas aí, a Virgínia sabe, se vocês sabem, né? Ela foi composta para uma moça que era a namorada do George Harrison. Essa história deu pano pra manga. Deu pano pra manga. E ela trocou o George pelo Eric. E ela foi homenageada em Something pelo George Harrison. Depois pelo Eric. Isso rompeu a amizade dos dois, mas né? eles voltaram depois eles voltaram lá na frente. É isso. A ponto de num grande a ponto de num grande evento com grandes músicos, né? Paul McCartney, Phil Collins, gente grande demais, né? Ele estava lá na homenagem ao George Harrison, que já faleceu. O filho do próprio George Harrison. Isso, exato. Você já viu esse show, né? Já vi. Fantástico. Fantástico. E outra música é Wonderful Tonight, né? Que do próprio Clapton. Quer dizer, o Clapton a homenageou 2 vezes e o George Harrison uma vez. Quer dizer, acho que foi a mulher
mais homenageada da música pop, sim, da história da sim. música. Olha, essa daí realmente é uma referência no mundo da música mundial, né? Porque foi homenageada por gregos e por troianos. Ficou dos dois lados. É uma música que toca às vezes nos filmes do Scorsese, né? Isso. Que também tem uma paixão aí pelo Clapton, pelos Stones, tudo. Então é legal. Tem outras. E há uma música que eu gosto também, que é do tempo que o Clapton tocava no Cream, que é uma formação, 3 músicos fantásticos. Era o Clapton, o DJ Baker, que era o baterista, que eu acho que foi o maior baterista da história. Olha aí. Do rock and roll. Ele era músico de formação de jazz, mas ele era o melhor baterista. E o Jack Bruce, que era o baixista e vocalista. É isso aí. Então, inclusive, eu acho que essa música, para mim, ela tem um sentido especial, porque depois que essa banda se separou, nos anos 68, num shows, o Jimi Hendrix fez uma versão só tocada, sem cantar. Aí você compara, você fala, nossa, o Eric Clapton toca muito. Mas quando você escuta só o Jimi Hendrix tocando, com a banda, 3 músicas, 2 bandas com 3 músicos. Aí você fala, nossa, que é isso? Aí você vê como o outro, o Jimi Hendrix, o Clapton, pra mim, foi o segundo maior guitarrista da história. Olha aí, uma opinião. Porque o Hendrix era aquela coisa do que nem o Pelé. Como o Pelé. O Jimi Hendrix subiu na escadinha e não desceu mais, né? É aquela coisa, em 4 anos, ele fez o que muitos não fizeram em 50, 60 E ele teve reconhecimento, mas o reconhecimento poderia ter sido maior se tivesse vivido mais, né? A morte dele... eu acho que muito da produção dele também ficou bagunçada. Foi. Tanto que 54 anos da morte dele, já fez agora dia 18. Nossa. O espólio não foi resolvido. Então estão discutindo a herança ainda em juízo. O que é lamentável, né? Expõe músicas que se perderam. Então a irmã dele conseguiu recuperar rolos de gravação e composições dele que estavam com o ex-baixista, o ex-baterista da banda dele. Quer dizer, isso aí décadas depois. E aí vai se perdendo no tempo, Vai se perdendo no tempo. Infelizmente. Virgínia. Mas estaremos lá domingo. Isso. Está lá o nosso querido Ayrton Ribeiro, representando a todos que gostam de um bom rock and roll, uma boa música. E a gente volta amanhã com mais um Ponto a Ponto aqui pela Rádio Star News. Bom dia, Ayrton. Boa semana. Muito obrigado aos internautas. Ótima semana. E bom dia, Virgínia. Vamos embora. Tchau, gente. Tchau. Até amanhã. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.